Bem-vindo de volta ao Top Mais. Hoje veremos as 10 principais descobertas sombrias feitas por submarinos. Vamos fazer isso começando a lista no número 10. SS Garazopa. Daremos o pontapé inicial com o naufrágio. Sempre que se trata de coisas subaquáticas eu acho que tenho tolasofobia, estes são difíceis de olhar. Eu tenho calafrios olhando para essas fotos. Honestamente, o Garazopa SS era uma vez um próspero navio de carga britânico. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o navio de carga estava a caminho de regressar da Índia carregando uma boa quantidade de prata. Era muita prata, uma quantidade alarmante de prata. Uma tempestade chegou então. O capitão tomou uma decisão rápida sabendo que estava a bordo para evitar tanto as águas agitadas possível. Então o navio mudou de direção e começou a seguir para a Irlanda novamente. Isso era 1941 durante a Segunda Guerra Mundial. Então não era um bom momento para seguir nessa direção. O navio foi avistado por um avião alemão e um U-Boat mais tarde. Tirou a vida de 85 passageiros do Garazopa. Viajaram rapidamente e uma vez que a guerra chegou ao fim, alguns mergulhadores verificaram a área, não havia nada. Agora para 2011, estranho ver que a equipe de fuzileiros encontrou o navio 14 mil pés abaixo da superfície, cercado por pura escuridão. A equipe manteve cerca de 80 dos tesouros encontrados e o resto foi para o tesouro de Sua Majestade. Caso você estivesse se perguntando se havia cerca de 150 milhões de dólares em tesouros encontrados, sim, se você puder pegar, vá pegá-lo com certeza. É como uma daquelas coisas em que alguém está tipo, ei, te dou 150 milhões de dólares para você entrar nessa coisa assustadora e profunda. Você faria isso? Minha resposta é não. Lula de chifre de carneiro. Número 9. Esse carinha mole foi descoberto a cerca de 3 mil pés abaixo da superfície e os cientistas não podem parar de falar sobre a maneira como ele se move. Ele parece um submarino muito lento. O que é incrível quando você pensa no Schmitz Oceanhof que está lá embaixo recebendo essa filmagem. Também é um submarino. Quão engraçado que ele esteja olhando para ele. O que ele é? O que eles são? Apenas os dois lá embaixo balançando, tentando equilibrar um ao outro. Seu corpo age como o lastro de um submarino, fluidos e gases se deslocam e em troca. Esse carinha pode flutuar para cima e para baixo enquanto mexia os dedos dos pés. Olha para ele. Nunca pensei que uma lula fosse bonita até agora, não sabia que era uma possibilidade. Mas aqui estamos nós. Número 7. Santo Graal dos naufrágios. Tudo bem, de volta aos naufrágios. É difícil ler sobre estes naufrágios às vezes, porque por um lado é fascinante descobrir partes da nossa história que pensávamos estar perdidas para sempre. É claro que encontramos toneladas de tesouros que são sempre divertidos e dignos de nota, mas também estamos explorando a cena de um naufrágio horrível toda vez que é bastante sombrio. Em 1708 o galeão San José estava indo para a Espanha da Colômbia, mas quando os britânicos atacaram o San José afundou-no fundo do oceano e quase todos os 600 tripulantes perderam suas vidas. Sim, história sombria. Em 2015 o navio foi encontrado com cerca de 17 a 22 bilhões de dólares em objetos de valor saqueados nos anos 80. A empresa Glock alegou que havia descoberto que o navio Colômbia não tinha recursos financeiros e tecnológicos para mergulhar e realmente obtê-lo. Então eles concordaram em dar a GMC 35 das descobertas em 1984. Eles então entregaram os direitos. Uma empresa americana surge armada. Então, o jogo mudou desde então. E até hoje batalhas legais têm se desenrolado sobre este tesouro perdido. Cova atrasou um pouco, então se você conseguir prender a respiração por muito tempo ele ainda está esperando lá. Ninguém sabe o que fazer com isso ainda. Número 6. O naufrágio do Vasa. Em 1628 o Vasa afundou em 20 minutos após o pôr do sol, tirando a vida de 30 almas a bordo. Que trágico! A marinha sueca lançou o navio em 10 de agosto de 1628, e já foi considerado um custo de alta tecnologia até referido como espetacular. Então o que aconteceu como essa coisa? Afunda em 20 minutos, isso é uma loucura. Bem, a primeira rajada de vento apanhou-o desprevenido e balançou um pouco. A segunda rajada de vento afundou. Havia uma multidão em volta e tudo para o mandar embora. Menos os 64 canhões de bronze que foram instalados durante a rajada. O processo de construção do navio era muito pesado, por isso afundou, e a falta de oxigênio na água permitiu que a sua redescoberta continuasse a sua história. O Vasa foi construído com esculturas. À volta das esculturas em madeira centradas no rei da época, Rei Gustavo II. Assim, quando o naufrágio foi redescoberto em 1961, 95% da madeira ainda estava intacta. Número 5.
Sob o gelo. Essa descoberta sombria foi bem recente, pois em outubro de 2021, o projeto Acon é um que eu nunca me inscreveria pessoalmente, mas eu estou surpreso que tenha demorado tanto para fazer algo nesse sentido. O projeto Aigon é um grupo de cerca de 30 cientistas que se uniram para enviar um robô do fundo do mar 13 mil pés abaixo da superfície gelada do Oceano Ártico. Este foi a primeira vez que vimos os respiradouros vulcânicos escondidos, que estão escondidos há séculos porque obviamente é tão profundo e tão frio, e agora temos os recursos e as pessoas que são corajosas o suficiente para ir e acampar no Ártico para explorar isso. Número 4. Naufrágio da Grécia Antiga. Lembro-me de ouvir sobre isso em 2018, então estou empolgado em colocá-lo em uma lista do naufrágio mais antigo descoberto no Mar Negro. Parece que afundou há 50 anos, mas na verdade este navio é de 400 anos antes de Cristo. É um navio mercante, grego antigo e não é muito grande, mas de alguma forma esta coisa é muito poderosa. 2.400 anos mais tarde, mais de 1 milha abaixo da superfície, a falta de oxigênio de novo preservou o navio, é por isso que não parece o antigo. O investigador principal, John Adams, com a Marinha do Mar Negro e Projeto de Arqueologia, descreve as descobertas como algo que ele nunca pensou que fosse possível, sim, mais do que justo, há muito tempo, como se ainda estivéssemos tentando descobrir as pirâmides. Estamos tipo, oh meu Deus, essa coisa está apenas relaxando lá o tempo todo. Olhando para ele, esta descoberta mudou o que sabíamos sobre a navegação no mundo antigo, o mais antigo naufrágio intacto conhecido pela humanidade, e isso não é um título ruim. Mais 2000 anos não encontraremos nada além de plástico no fundo de nossos oceanos. Número 3. Rio subaquático. Nós já ouvimos falar disso em algum momento, tenho certeza, mas como isso é real? Como isso é possível? O que estamos olhando? O que é isso? Em 2016, pesquisadores trabalhando no Mar Negro encontraram essas correntes muito fortes, correntes de água fluindo no fundo do mar quase como seu próprio rio, e este rio de 115 pés de profundidade estava em terra, em vez de bem debaixo do Mar Negro. Ele seria o número 6 do mundo só pela quantidade de volume que está constantemente a correr. Passar por isso é tão impressionante que o rio carrega sedimentos pesados ao longo do fundo do mar. Por isso faz esses sulcos com o tempo. O tempo, essas correntes esculpem seu próprio caminho, e agora é enorme e extremamente poderoso e imparável. Mas felizmente para nós, precisamos de um profundo rover para dar uma boa olhada para o fundo do mar. Número 2. Resíduos profundos. Eu mencionei um pouco de plástico do mar profundo neste vídeo antes, mas esta descoberta de 2021 é apenas um novo trocadilho baixo pretendido ao lago da costa de Laí, de cerca de 4.000 pés abaixo da superfície do oceano, sentado lá por um longo tempo. Foram literalmente barris de lixo, apenas desperdiçando a pluma do mal saindo dessas coisas. Também parece um terreno baldio nuclear, provavelmente porque é um deserto nuclear literal. Como é horrível isso! Lá não eram 30 ou 40 desses barris. Também, caso você esteja se perguntando, que havia milhares, cerca de 27 mil foram encontrados 2 semanas de busca com submarinos. Que expedição triste que deve ter sido. Oh meu Deus, estes barris estavam a cair no oceano por volta de 1947 até por volta de 1961. Essa é a janela de tempo que pensas. Depois do barril 5.000 alguém ficaria tipo, isto parece errado. Finalmente o número 1. Por baixo de uma geleira. Caso você esteja se perguntando se essa geleira é o tamanho da Flórida, ou então se você está imaginando como um grande cubo de gelo, é um pouco maior do que isso. É como encontrar no fundo de um continente. Essa coisa é enorme e colocamos um rover embaixo de tudo isso. Quão assustador é que, se colapsasse, nossos níveis do mar subiriam 10 pés, apenas para dar uma ideia de quão grande é. Em 2019, os pesquisadores perfuraram 2.300 pés através da geleira Tevites e derrubaram um robô com uma câmera, e então, eles apenas vagaram e viram isso. É de prender a respiração. Esta é a primeira vez que vimos a zona de aterramento de uma geleira maciça a apenas 1 metro de espaço entre o fundo da geleira e o fundo rochoso do mar. Você poderia descer até lá. Eu acho que eu conseguiria nadar debaixo dele. Você sabe que estou brincando, eu nem chegaria no submarino para descer por este buraco. Sem chance. Também não podemos perfurar uma geleira do tamanho da Flórida. Soa como uma má ideia. Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like.